Nós estamos dando continuidade à série de estudos sobre confessionalidade na sala dos catecúmenos. Esse é o tema que eu venho abordando, confessionalidade com os irmãos naquela sala. E como o pastor não está conosco hoje, né, está em Recife, e era ele quem iria ministrar a aula na sala principal, eu tive que tomar o seu lugar. Eu não queria nem repetir essa aula que eu já dei em outra ocasião aqui para os irmãos da sala geral, e também não queria deixar que os irmãos da sala de catecúmenos ficassem sem dar continuidade aos assuntos que nós viemos tratar. Então foi daí que surgiu a ideia de fundir ao tema da confessionalidade que nós estamos tratando nos catecúmenos e ao assunto geral do nosso ano, que é a apologética. Então a gente poderia dizer que o tema desta aula é confessionalidade e apologética, né? E um assunto que eu escolhi para tratar é o tema específico, né, que tem do que tem acontecido nos últimos dias. Ele, de uma certa forma, ele se encontra com o assunto que estamos tratando naquela sala, com os irmãos que estão chegando na nossa igreja, certo? Nós chegamos ao ponto das nossas aulas de confessionalidade que estamos já deixando saindo dos pontos que são mais teóricos e passando a entrar no aspecto mais histórico, né, de como a confessionalidade da igreja presbiteriana específica, né, que está sistematizada nos símbolos de fé da nossa igreja, né, a saber, os catecismos e a confissão de fé de Westminster. Como foi que esse conjunto doutrinário ele foi sistematizado nesses documentos, nesse aspecto mais histórico e menos teórico, né? Mas, para chegar a esse ponto, nos últimos dias, a gente tem visto como a confessionalidade da igreja cristã em geral, ela não pode, nem jamais ela não há margem na Escritura para que nós tenhamos uma confessionalidade ou uma doutrina cristã plural, que a Escritura ela não dá margem para isso, que essa pluralidade de confissões, de doutrinária que nós temos na igreja, ela não é fruto do ensino escriturístico, mas ela é um acidente histórico, por causa do nosso coração, por causa da dureza do coração daqueles que lideram a igreja, por causa da negligência em alguns tempos de conter o avanço do mundo sobre a igreja, de conter aqueles lobos que se levantam no nosso meio para torcer as palavras do nosso Senhor. Então a pluralidade da igreja, ela não emana da Escritura, a pluralidade, da doutrinária da igreja. Nós sabemos que há um tipo de pluralidade na igreja. A Escritura fala a respeito disso, mas ela diz que essa pluralidade é de línguas, de povos, de raças e de nações, jamais doutrinária. A Escritura, o que a Escritura traz para a igreja é a doutrina que de uma vez por todas foi entregue aos santos por meio dos servos de Deus inspirados ao longo da história da revelação. Nós não temos nenhum compromisso com esse espírito dos nossos tempos que diz que cada um tem a sua verdade e que a realidade ou a revelação de Deus ela dá margem para múltiplas interpretações. Nós cremos que a Escritura ela fala muito precisamente e muito especificamente sobre coisas que são verdade absoluta e que essas verdades elas devem servir de fundamento para aquilo que nós acreditamos, para a forma como nós vivemos e que nós interagimos com a realidade como um todo, certo? Então, naquele momento, a gente começou imediatamente a pensar, mas
Se é assim, se a palavra de Deus ela ensina apenas uma verdade sobre cada coisa, que ela não dá margem para uma diversidade de interpretações, que ela tem um sentido único a respeito de cada coisa que ela fala, então por que há tanta divisão dentro da igreja? Por que existe tantas formas de entender os mais diversos assuntos? Porque a igreja não pensa absolutamente igual sobre todas as coisas, sobre o governo, sobre a disciplina, sobre a salvação. Porque a igreja não compreende a Escritura da mesma forma. E nós vimos nas nossas aulas anteriores que existem vários motivos. E um dos principais motivos é porque, em primeiro lugar, isso nós vimos lá no comecinho das nossas aulas, nós ouvimos a pregação dos homens, dos santos de Deus, que transmitem, desde o tempo dos profetas, a palavra do Senhor, mas cada um de nós recebemos no coração essas verdades. E o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, ele fala a respeito disso, ele diz que nós precisamos crer com o coração. Só que a palavra de Deus, ela ensina a cada um de nós que o nosso coração é corrupto, é enganoso e que nós precisamos guardá-lo. O salmista Davi, no Salmo 119, ele nos alerta a respeito do que devemos fazer com a lei em relação ao nosso coração, guardá-la, meditar nela de dia e de noite, para que nós não venhamos a pecar contra o Senhor. O Senhor Jesus Cristo, ele ensina aos homens que nós devemos nos preocupar não simplesmente com aquilo que nós colocamos dentro nas nossas bocas, porque o que vai nos contaminar necessariamente não é isto, mas o que nos contamina é o que está guardado no nosso coração, os resquícios do velho homem que habita em nós. Então veja, meus irmãos, de onde é que fluem as fontes das águas nas palavras do nosso Senhor? É do nosso coração. Onde é que nós preservamos o amor a Deus? Onde é que nós enfrentamos o velho homem com a palavra do Senhor dia após dia, para nos despirmos dele e nos revestir com Cristo? É lá no nosso coração. É lá no nosso coração onde o Espírito Santo de Deus opera no nosso ser. É lá no nosso coração, que de forma nenhuma é apenas o centro das nossas afeições, dos nossos sentimentos, mas é o mais profundo do nosso ser, é o centro do nosso ser. É onde as nossas vontades, as nossas afeições, onde a nossa mente, o nosso intelecto, ela encontra o fundamento para tudo aquilo que nós somos, para tudo aquilo que nós cremos, para tudo aquilo que nós fazemos. O nosso coração, como diz o nosso Senhor Jesus, são as fontes, é a fonte de tudo aquilo que nós somos, daquilo que nós cremos, de tudo aquilo que nós fazemos, e é de lá que vem a nossa contaminação. É por isso que, ao nos debruçarmos sobre o texto da Escritura, que quando nós formos meditar a respeito da palavra de Deus, nós devemos pensar a respeito de qual é a nossa intenção. O que é que o nosso coração, para onde o nosso coração está nos inclinando, quando a gente vai analisar aquilo que a palavra de Deus diz sobre os diversos temas? Sabe por quê? Porque se você presta atenção aos debates que acontecem no meio da igreja, muitas vezes, para aquilo que os debatedores fecham os olhos, para aqueles argumentos que muitas vezes são ignorados, para aquelas palavras que muitas vezes são torcidas, distorcidas por aqueles que escutam o Evangelho, as razões se encontram no coração.
A teologia, ela é dada por Deus por inspiração, ela não é de particular interpretação por conta disso. Mas quando nós nos achegamos à Escritura e começamos a ler, nós temos que ter muito cuidado para não sermos seletivos, para não abrirmos os nossos olhos apenas para aquilo que nós queremos ver, para não fazermos teologia de conveniência, mas que a gente possa estar atento, com os ouvidos abertos, os olhos bem abertos, bem atentos, para escutar a palavra de Deus e principalmente com aquilo que é inconveniente para nós, aquilo que a palavra de Deus nos confronta, para aquilo que a palavra de Deus nos humilha. E a gente não pode, de jeito nenhum, nos irar quando aquele que se levanta em nome do Senhor, aqueles autorizados, e falam aquelas verdades inconvenientes. Nós devemos nos alegrar, porque se a palavra de Deus está no nosso meio, se a palavra de Deus é pregada no nosso meio, é porque Deus nos ama e está nos corrigindo. Isso fica muito mais evidente quando a nossa consciência nos maltrata, nos acusa. E quando vestimos a carapuça e dizemos, esse pecador que a lei está descrevendo sou eu. A palavra de Deus vai fazer isso objetivamente sempre. Mas é necessário que subjetivamente, ou seja, que nós peguemos as verdades da Escritura e dizemos, esse sou eu. A lei está nos acusando o tempo todo. Mas se nós não percebemos isso, de nada serve, senão para nos lançar no inferno. Muitos, a maioria dos pecadores que estão sendo lançados no inferno, eles estão sendo lançados com a mente cauterizada de tal forma que são incapazes de perceber que a lei de Deus, o pecador que a lei de Deus descreve, é ele. Incapazes. Você já pensou que tristeza? Se nós fôssemos de tal forma cegados pelo nosso pecado, de que nós chegássemos ao ponto de não mais percebermos, tornássemos totalmente, completamente insensíveis ao mal que nós fazemos. Como poderia haver arrependimento verdadeiro se nós não nos apercebêssemos do nosso pecado? Mas não são só esses que estão sendo lançados dia após dia no inferno, esses que estão cauterizados de tal forma, mas aqueles também que percebem e que, ao invés de humildemente se lançar em arrependimento aos pés do mediador, fazendo bom uso da lei, se enraivece. A gente pode ver nas Escrituras, muitas vezes, os fariseus confrontados no seu pecado, ao invés de arrependidos, buscar o Salvador para matá-lo, ao invés de buscar nele redenção. E esse é o drama dos fariseus. Esse é o drama que passou aqueles homens. Eles ouvem o Evangelho, a lei sendo pregada por Cristo, o Evangelho sendo anunciado, e eles se iram com Cristo, porque a mera existência do Santo Salvador, aquele que não teve nada, que foi provado e que permaneceu sem pecado, a mera existência dele fere. Tem até um chavão nos nossos dias. Se fere a minha existência, serei resistência. Esse chavão desse movimento presente político, presente nos nossos dias, ele ilustra também não só esse movimento, mas ele ilustra aqueles que se levantavam contra o nosso Redentor. Porque o Redentor, a existência dele aqui nessa terra, feria a existência desses homens.
Ao olhar para Cristo, aqueles homens não viam a serpente de Moisés que foi levantada no deserto. Ao olhar para aquele homem, eles viam aquele que expõe a sua miséria e o seu pecado, não para a salvação, mas para a condenação eterna. Nós precisamos ter cuidado com a teologia que nós fazemos, quando lemos a palavra de Deus e sintetizamos isso no nosso coração. Porque o diabo, ele usou teologia para tentar Cristo. E aqui nós chegamos ao ponto crucial da nossa aula de hoje. Nos últimos dias, a respeito de tentação, tem surgido no meio da igreja uma interpretação diabólica que tem levado a igreja dos Estados Unidos por um caminho conduzido por um caminho tortuoso, um caminho perigoso, e que tem feito os irmãos daquela igreja da PCA sofrer uma perspectiva equivocada a respeito da tentação. E esses irmãos, recentemente, os irmãos eles passaram por uma Assembleia Geral. Vocês conhecem na nossa nação, na nossa denominação, a Assembleia Geral é conhecida como reunião do Supremo Concílio. Essa reunião acontece de 5 em 5 anos, aqui na nossa igreja. De 4 em 4 anos, né? De 4 em 4 anos. E aqueles irmãos, dentre os outros diversos assuntos que foram tratados na PCA, na sua reunião ordinária da Assembleia Geral, teve um assunto muito difícil, muito triste, para que seja triste de ser discutido no meio da igreja, porque, ao meu ver, essa discussão, o simples fato disso ser discutido já é um sinal de que nós estamos arruinados. Aqueles irmãos eles estavam discutindo a respeito da possibilidade de se ordenar gays, homens que têm desejo sexual por outros homens, mas que se abstêm de se entregar a esses desejos. Ou seja, eles têm o desejo sexual por outros homens, mas eles se abstêm da prática homossexual. Essa teologia mundana, ela recebeu o nome de esses homens que são adeptos dessa teologia têm recebido o nome de não binários, de gays celibatários. E eu falo a respeito disso porque os irmãos vão se deparar nas redes sociais, e é possível até que se deparem pregações desse tipo em púlpitos no nosso meio, aqui no Brasil. Certo? Existe um grupo que é muito forte, que atua fortemente na igreja, no meio da igreja, no meio inclusive reformado, certo? Chamado de Voltemos ao Evangelho, que tem abraçado essa perspectiva de que se um homem, ele sente desejo sexual por outro homem, mas ele não pratica, isso não é necessariamente pecado, porque isso seria uma tentação e não um desejo sexual ilícito. Certo? Então esse grupo, Voltemos ao Evangelho, ele já tem ensinado, já tem divulgado textos, certo? E tenham cuidado. Quero dizer para os irmãos, o objetivo dessa aula é que os irmãos tenham muito cuidado com o que os irmãos consomem nas redes sociais. Porque esse grupo, Voltemos ao Evangelho, ele inclusive encontrou por boa parte da liderança nacional da nossa igreja apoio. E até pouco tempo atrás, eu não sei em que pé isso está hoje, mas até pouco tempo atrás eles eram muito divulgados. Mas eles adotaram e defendem e divulgam, certo? Esse material que segue essa linha teológica, certo? E eles geralmente eles não produzem esses textos, né? Eles traduzem e eles divulgam principalmente textos de outro grupo americano que é bem parecido com eles, faz um trabalho parecido, que é Coalizão do Evangelho, certo? O grupo é The Gospel Coalition.
Então, esse grupo, eles têm divulgado essa doutrina. A Igreja dos Estados Unidos, ela recebeu documentos dos presbitérios. Vocês sabem como é que funcionam as propostas, né, que viram leis dentro da igreja, interpretações oficiais dentro da igreja, né? Os presbitérios, ou alguma igreja por meio do presbitério, envia para a Assembleia Geral, aquilo ali vai ser votado, e se tiver maioria, quando não é um caso de emenda constitucional, pode ser a maioria relativa, ou seja, teve quórum na reunião, e aqueles que estão presentes ali, tiver quórum suficiente para a reunião acontecer, ela pode. No caso de uma emenda constitucional, no caso da nossa igreja, precisa de maioria absoluta dos membros do conselho, certo? Mas eles discutiram a respeito desse assunto. Já pensou a igreja discutindo a possibilidade de ordenar um homem que tem desejo sexual por outro homem, simplesmente porque ele se abstém da prática, sem arrependimento? É bom, ótimo, Caio, bem lembrado. Sem arrependimento, porque isso não seria pecado. Aí você pode assim se perguntar, não, mas beleza, tá bom, é uma igreja que tem irmandade que está lá dos Estados Unidos, isso está acontecendo lá, mas e nós com eles, né? O grande problema é que a PCA, ela é uma igreja que desfruta do mais alto grau de irmandade com a nossa igreja. Para vocês terem uma ideia, o pastor da PCA, ele pode ser transferido de um presbitério de lá para cá, como se fosse um membro, um pastor de um dos presbitérios da própria igreja presbiteriana. Ou seja, na nossa cidade, nós temos 2 presbitérios. É o presbitério nosso, que é o presbitério central da Paraíba, e o presbitério da Borborema, certo? Então veja só, seria um pastor da PCA, ele pode ser transferido para a IPB com a mesma facilidade que um pastor do presbitério central da Paraíba pode ser transferido para o presbitério da Borborema, por causa do grau de irmandade que nós temos com ele. Esse é o grande problema. Aí é o maior de todos os problemas. Por quê? Se a igreja, de forma unânime, ela já estivesse com uma posição firmada a esse respeito, rechaçando esse tipo de entendimento da Escritura, bastava nós provocarmos o Supremo Concílio da nossa igreja, certo? Para que ele diminuísse ou mesmo abolisse qualquer grau de irmandade com a Igreja Presbiteriana da América. Só que não é assim. Grandes nomes da nossa igreja, liderança da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana no Brasil, já têm abraçado essa postura. E já têm publicamente defendido essa visão de que não é pecado se você tem desejo homossexual, caso você não pratique. Meus irmãos, sabe qual é a maior gravidade, no final das contas, em relação a tudo isso que está sendo ensinado? É porque nós estamos dando aval para os irmãos que sofrem com isso, que trazem... Caio, como é que a gente se arrepende de um pecado que a gente não tem consciência? Como é que a gente se arrepende de um pecado que a gente não tem consciência dele? A igreja está abonando a prática pecaminosa, está legalizando. Aí você diz, e é claro que isso da parte de Deus não vai mudar. Deus vai continuar odiando o pecado e vendo essa prática, esse pensamento, esse tipo de pensamento como pecaminoso. Mas você está tirando esse conhecimento daqueles que sofrem. Você está tirando a única coisa que pode salvar o irmão desse tipo de pensamento. E o que é que acontece quando nós não sufocamos, quando nós não guardamos o nosso coração, quando nós não nos confrontamos com a lei de Deus? Perdemos a sensibilidade. E aquilo que era potência no nosso coração se torna prática no nosso dia a dia.
Nosso pecado ele não deve ser refreado quando nós estamos praticando somente. Em primeiro lugar, e a Bíblia fala isso, de Gênesis a Apocalipse, nós temos que guardar o nosso coração. Desde Caim. Olha, Caim, o pecado está à porta. Cabe a você subjugá-lo. Como é que nós vamos mortificar a nossa pele? É bem verdade que a vida cristã ela não só é feita de não. Deus não diz para a gente só não faça isso, não faça aquilo. É muito mais a respeito de sims que a gente precisa dar para aquilo que Deus manda a gente fazer. Deus mandou que a gente crescesse, que a gente frutificasse, que a gente se multiplicasse, que a gente dominasse a terra. Esse é o aspecto positivo da prática cristã. Devemos dizer sim para um monte de coisas. Mas a mortificação do pecado tem a ver com os nãos que Deus nos dá. E esses nãos não dizem respeito somente à nossa prática. É por isso que há a longa introdução a respeito de como é que a teologia é feita no nosso coração. Eu queria convidar os irmãos a gente ler rapidamente, fazer uma brevíssima análise e comparação de dois textos que tratam a respeito de tentação e desejo ilícito, para a gente notar a diferença, ao meu ver, óbvia entre essas duas coisas, certo? O primeiro texto que a gente vai ler é o texto de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1. É o texto que trata da tentação de Cristo, né? Não existe nenhum exemplo melhor para a gente saber a respeito do que é a tentação do que o exemplo do que passou o nosso Senhor. Porque a gente tem certeza que passou por tentação sem em nenhum momento ter desejo ilícito. Porque se ele tivesse algum desejo ilícito, diante da tentação, certamente ele já estava pecando. Visto aquilo que nós aprendemos. André. É porque Mateus 4 também tem. Todo mundo já abriu Mateus 4? Pronto, então vamos lá. Mateus 4, capítulo 1, versículo 1, diz assim: A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçardes em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhes disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorardes. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e lhe serviram. Eu escolhi esse texto aqui de última hora no lugar do texto de Mateus, aliás de Lucas, porque ele está colocado imediatamente antes dos discursos que Jesus vai fazer a respeito do desejo sexual ilícito. Ou seja, Jesus é tentado pelo diabo, e um paralelo bíblico-teológico necessário que devemos fazer para a boa compreensão desse texto é com o que aconteceu com Adão no Éden.
Não há uma indicação explícita na Escritura a respeito disso, mas é impossível deixar de perceber, notar a diferença da postura de Cristo diante da tentação e a postura diante de Adão, diante dela. E não só isso, mas as circunstâncias em que cada um dos dois foi tentado. Adão, por um lado, foi tentado no Éden, no jardim de Deus, onde ele tinha todas as suas necessidades físicas, absolutamente todas elas supridas pelo Senhor. A gente sabe que a tentação ela se deu antes da queda e que toda dificuldade que esse mundo nos impõe, né, toda a dor que nós sofremos, todo o sofrimento, todas as angústias, tudo isso que acontece, toda a resistência que a terra faz para nos dar o nosso fruto, elas são consequências posteriores da queda. Aliás, são consequências da queda, sendo assim, vem apenas posteriormente a ela. Certo? Então Adão, tendo ali, estando suprido, todo o seu ser, suprido de tudo aquilo que a natureza humana demanda, ou seja, ele tinha suas carências psicológicas, afetivas, físicas e espirituais, todas supridas. Enquanto que Cristo, não sem pecado, mesmo sem pecado, mas vivendo num ambiente pós-pecado e com todas as implicações disso presente ali no seu dia a dia, e ainda mais no deserto, onde todas as satisfações que a nossa, por exemplo, mesmo no pecado, a nossa casa, o conforto do nosso lar, eles nos trazem, ele jejuando, ele se abstendo daquilo que a sua própria carne necessitava, é que ele foi tentado. Essa diferença, essa distinção circunstancial, ela é muito necessária para que a gente veja a discrepância entre aquilo que Adão pratica no jardim e aquilo que Cristo faz no deserto. Adão tendo tudo, cede à tentação, deseja, porque a Escritura diz que eles viram, que o casal viu que a maçã era boa para comer. E eles desejam e comem. Enquanto que Cristo, no deserto, tendo ali todas as necessidades humanas à flor da pele, por causa do jejum de 40 dias que ele faz, mesmo diante, inclusive, de desejos lícitos, como, por exemplo, o caso de ter vontade de comer ao sentir fome. Cristo teve fome. E ter fome quer dizer que o nosso corpo ele está dizendo para a gente que a gente precisa ser nutrido e que a gente precisa comer. Mas em nenhum momento, nenhum dos evangelhos que trazem essa narrativa, ela diz que Cristo desejou de forma ilícita aquilo que foi apresentado a ele. A única coisa é que Satanás oferece aquilo que lhe falta, o que falta a Cristo naquele momento e que é próprio da natureza humana, e Cristo simplesmente nega. Você veja que é imediato. O autor ele faz questão de dizer que imediatamente, sem fazer nenhuma ressalva, nenhum comentário, que Cristo nega aquilo que lhe é ofertado. Por quê? Ao aceitar, ele estaria negando outro princípio bíblico, estaria quebrando. Por exemplo, todos nós sabemos que Deus, ele promete, isso faz parte das promessas da aliança, promete dar todos os reinos da terra a Cristo. Isso está claro, por exemplo, no Salmo capítulo 2, que Deus diz, que o Pai diz ao Filho, pede-me e eu te darei as nações por herança. Então veja só, Cristo vem à terra, morrer em nosso lugar, para que seja entronizado após o seu martírio, para que ele herde as heranças, para que ele as tenha por sua possessão. E veja, essas nações que Cristo, pelas quais Cristo viveu e morreu por elas, para que ele pudesse ter direito de reinar sobre todas, foram ofertadas pelo diabo. Cristo podia dizer, não, peraí, então eu vou fazer o seguinte, eu sei o que me espera lá na frente.
é o martírio, é sofrimento. Aqui está mais fácil. Aqui está mais fácil. Eu vou pegar logo aqui. Perfeito o paralelo que você fez, Caio. Perfeito. É exatamente a mesma coisa que Abraão fez. Aliás, o contrário. As circunstâncias são as mesmas. Abraão recebeu a promessa de Deus que teria um filho. Ele duvida da promessa e o que é que ele vai fazer? Vai adulterar com a escrava para ver se ele consegue cumprir a promessa de Deus. Deus tinha prometido ao Senhor e ele sabia que ele, após ressuscitar, ser assunto aos céus, ele receberia por possessão as nações. Mas ele não desejou. O texto não diz que ele desejou. Nós não devemos imaginar que a tentação ela está relacionada necessariamente a um desejo nosso. Não passou em nenhum momento na cabeça do nosso Senhor a aceitar a proposta de Satanás. A única coisa que o texto nos revela é que a tentação ela é meramente externa. É algo que pode nos causar desejo. É algo que pode nos levar a uma prática ilícita, mas ela é meramente externa. Ela não se realiza necessariamente nos nossos corações. Se nós guardarmos o nosso coração, a tentação ela vai vir, mas nós vamos poder resistir a ela. Essa é uma maravilhosa esperança, meus irmãos. Nós não devemos em nenhum momento abrir mão disso. Sabe por quê? Porque isso aí é a promessa de Deus de que nós vamos ser vitoriosos no resistir às tentações. Que nós vamos conseguir nos despir daquele velho homem que nos impulsiona para aquilo que é mal aos olhos de Deus. Isso é que traz esperança de que a gente pode sim ser cada dia mais parecido com o nosso Redentor. Tirar isso da igreja é tirar a esperança de ser parecido com Cristo. A tentação ela é de caráter meramente externo. Meramente externo. Agora eu quero convidar os irmãos para irmos mais adiante, já em Mateus, ainda em Mateus, no capítulo 5, trecho da palavra de Deus, que é conhecido como o Sermão da Montanha, o primeiro grande discurso que Jesus faz a uma multidão. Mateus capítulo 5, a partir do verso 27. Esse texto, ele não trata sobre tentação somente. Ele trata mais especificamente a respeito de desejo sexual ilícito. E eu só para relembrar os irmãos, a tentação é uma circunstância, ou seja, algo totalmente externo a nós, que não se realiza necessariamente, certo? É uma circunstância que potencializa o pecado, certo? Enquanto que o desejo sexual ilícito, esse sim acontece no nosso coração. Esse sim é interno. Esse sim é pecado. Vamos ver as palavras do Senhor. Ouvistes que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito: aquele que repudia a mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe e a torna-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério.
Então você veja só, Cristo falando a respeito de adultério, e ele traz consigo uma parte da lei, né, que ele diz assim, não adulterarás. Isso aí é um dos 10 mandamentos do Senhor, né? Então, ele diz assim, vocês ouviram o que foi dito. E aqui ele não está trazendo uma nova lei. Aqui ele está opondo a interpretação errada da lei. Muitos dos irmãos já tiveram a oportunidade de ver a exposição aqui na igreja a respeito desses textos, e eu indico que os irmãos procurem no canal da nossa igreja a exposição do Sermão do Monte, que os irmãos vão ter uma explicação mais detalhada a respeito disso que estamos tratando, certo? Mas aqui o Senhor Jesus ele está se opondo, não o que a lei de Moisés ensina, mas ele está se opondo à interpretação errada. Por isso que ele está dizendo a interpretação errada que era dada pela liderança da igreja nos seus tempos. Por isso que ele diz, olha, vocês têm ouvido o que foi dito. Ele diz, eu porém vos digo. Ou seja, não é um confronto ao que está escrito, mas é aquilo que está sendo ouvido, aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo ensinado nos seus tempos. Jesus diz, não cometa adultério somente aquele que se deita com uma mulher que não é a sua. Aquele que olha de forma impura, aquele que olha de forma a desejar aquela mulher que não é a sua, esse já comete adultério. Quando nós vamos ver o que os nossos catecismos falam a respeito da interpretação correta da lei, a instrução de como nós devemos ler a lei do Senhor, ele diz que a lei, ela, além de ter 2 aspectos, um aspecto positivo e um aspecto negativo, muito embora muitas vezes, na maioria das vezes, ela é exposta no resumo, nos 10 mandamentos, no seu aspecto negativo, não faça isso, não faça aquilo. A lei ela tem 2 aspectos. Por um lado, eu devo me abster de determinadas práticas e, por outro lado, eu devo ser ativo em praticar práticas que dizem respeito a cada um dos mandamentos. Mas não só isso. O nosso catecismo, interpretando o resumo dado pelo nosso Senhor a respeito dos 10 mandamentos, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Ele diz que a lei, ela governa todo o nosso ser e não somente as nossas práticas. Nossa mente, ela deve ser governada pela lei de Deus, de tal forma que ela deve estar cheia da lei do Senhor. Nós devemos refletir, ver o mundo, pensar a respeito do mundo em conformidade com o que a lei de Deus nos ensina. Mas não só isso. A lei também nos ensina que nós devemos amar, nos alegrar, nos sentirmos atraídos por aquilo que Deus diz que é bom. Devemos amar aquilo que Deus ama. Devemos repudiar e odiar aquilo que o Senhor odeia. Nós não devemos ser parecidos somente com o nosso Senhor externamente. Veja, o apóstolo Paulo coloca isso como condição para participarmos da ceia de forma digna. Avalie se o homem é a si mesmo. Vá onde o conselho da igreja não consegue ir. O conselho só pode ver aquilo que é externo. Mas você conhece o seu coração. E já foi alertado que ele é corrupto. Avaliem-se a si mesmo. Aí sim, arrependidos e pedindo perdão diante de Deus, participem da comunhão. Participem da mesa do Senhor. Esse texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, ele trata a respeito disso. Ele diz lá na frente que é possível que nós observemos adultérios sendo cometidos de forma externa. Porque ele diz assim, olha, aí ele vai trazer um alerta que cabe aos homens julgar uns aos outros. Ele vai dizer assim, olha, quando você vê que alguém abandonou sua esposa sem motivo,
ele está em pecado porque ele expôs a sua esposa ao adultério. Quando alguém casar com essa repudiada, que ainda está unida ao seu marido, ele comete adultério também. Dá para a gente ver isso aí e avaliar. Mas o alerta principal aqui do Senhor é quanto à intenção do coração. Se você olha com um pensamento impuro, você peca. Se você deseja aquilo que não lhe pertence, você peca. Se você preserva no seu coração pensamentos de ódio em relação ao seu irmão, você peca. Não precisa externar. Avalie-se o homem a si mesmo. Vá onde o conselho da igreja não consegue ir. Porque a disciplina, ela tem em vista a pureza da igreja, para que não haja escândalo público. Mas se você não avalia o seu coração, o que está lá, se você não se acusa diante de Deus nas suas intenções, vai acontecer uma disciplina muito pior com você. Você não vai ser afastado simplesmente dessa mesa, que é um símbolo. Você vai ser afastado da grande ceia, que vai ser celebrada nas bodas do Cordeiro, quando Cristo voltar. Se você tem desejos impuros no seu coração, não dê ouvidos a esses cães que se levantam na nossa igreja, que se levantam na igreja do Senhor no mundo afora. Acusem-se diante de Deus. Peçam ao Senhor que o Senhor tire toda a malícia, tudo aquilo que é podre de dentro de você. Se arrependa, creia no Evangelho e você será salvo. Nós precisamos fazer uma comparação para a gente não cair nesse tipo de armadilha de Satanás. Certo? De um lado, nós temos a tentação, pela qual até o nosso Senhor Jesus Cristo, Santo de Deus, passou. É algo meramente externo. Não necessariamente nos macula. Mas, por outro lado, nós também observamos o desejo sexual, que esse sim brota do nosso coração. E esse sim é pecaminoso, como nós podemos ver. Vamos ter uma clara distinção entre as duas coisas. Eu vou ser tentado, mas eu não vou desejar o que o diabo coloca na minha frente, que não me pertence, que é ilícito aos olhos de Deus. No caso do desejo sexual homossexual, ele ainda tem um agravante. Porque veja só, o que Deus trata na boca do próprio Jesus, aqui em Mateus capítulo 5, diz respeito a algo que faz parte da natureza do homem. O homem foi feito para ter desejo pela mulher. É claro que não é todo desejo pela mulher que é ilícito. Os maridos devem sentir desejo sexual pelas suas esposas. Devem. Mas vejam só, há desejos sexuais dentro do próprio casamento que podem ser ilícitos. Por exemplo, o homem, ele pode, dentro da relação sexual com a sua esposa, trazer elementos pornográficos, e a pornografia é necessariamente errada. E eu não vou entrar especificamente no tema, que não é objeto da nossa aula, mas que dentro do casamento nós precisamos nos guardar. Dentro das nossas relações, por exemplo, o casal, o marido e a mulher não pode fazer prática, não pode ter prática sexual em público. Tem que ser na intimidade do quarto. Certo? Então você note que pode haver prática sexual ilícita dentro do próprio casamento. Mas nem toda prática, nem todo desejo sexual dentro do casamento é errado, muito pelo contrário. É parte da natureza humana original. Deus dotou o homem desejo para com a sua mulher e vice-versa. Mas absolutamente todo desejo homossexual é pecaminoso, em qualquer nível. Em qualquer nível. O apóstolo Paulo, ele diz
em Romanos capítulo 1, que o ápice da consequência do pecado da idolatria nas nossas vidas se consolida com o desejo homossexual. Porque ele diz assim: aqueles que trocaram a imagem, o culto incorruptível a Deus incorruptível, em imagem de criatura corruptível, Deus os entregou às suas próprias paixões, aos seus próprios desejos. Não é diretamente às suas próprias práticas. Eles se inflamaram. Eles tiveram desejo, homem por homem, aí sim, cometendo torpeza nos seus corpos. Mas eles primeiro se inflamaram. Eles primeiro foram entregues aos seus desejos. Está em total acordo com aquilo que Jesus nos ensina a respeito do coração ser a fonte da nossa impureza, o desejo. Então, o desejo homossexual é pecado, e ele é necessariamente sempre pecado, porque o apóstolo Paulo vai dizer, contrário à natureza. É contrário à natureza. Não é algo que é criado depois por conta do pecado. Não é uma lei que proíbe o homem após o pecado. Mas é uma lei que é dada na natureza, na criação. Inclusive, essas palavras do apóstolo Paulo, elas podem com essas palavras do apóstolo Paulo, nós podemos afirmar com plena convicção que isso é uma verdade autoevidente. Que isso é uma verdade que, à luz da natureza, pode ser evidenciada. Que está patente a todos os homens. A gente não precisa, ou seja, da revelação especial de Deus para saber que isso é pecado. À luz da natureza, porque é contrária a ela. Então, meus irmãos, nós já passamos... Nós teríamos muito a falar ainda a respeito desse tema, de todos os pontos específicos que nós tratamos, certo? Mas a gente já passou muito do nosso horário, a gente começou um pouco tarde a nossa aula. Eu peço perdão aos irmãos por ter passado tanto, meia hora, mas assim, isso é um assunto muito importante. Isso está acontecendo hoje dentro da igreja, uma igreja irmã. Não é a PCUSA, que é apóstata há muitos anos. É uma igreja que goza do mais alto grau de irmandade com a nossa, como foi dito no começo, certo? E que existe um grupo de grande visibilidade divulgando esse tipo de material alinhado com essa falsa doutrina no nosso país, e algumas pessoas dentro da nossa igreja flertando com esse tipo de posição. E nós precisamos ficar atentos. A nossa confessionalidade, ela serve para nos guardar dessas coisas. Estranhe sempre. Eita, peraí, pô, não é assim que os antigos ensinam, que a igreja ensina desde os seus primórdios, não. Peraí, eu vou estranhar. Sempre que surgir uma nova interpretação, no mínimo estranhem. E procurem saber. E chegando à conclusão de que isso está errado, repudiem. A igreja não é plural na sua doutrina. Ela tem uma só doutrina que de uma vez por todas foi entregue pelos apóstolos. Então nós presbíteros, nós ministros, nós diáconos, os diáconos da igreja, eles foram chamados para de uma forma especial guardar a doutrina, principalmente os presbíteros e os ministros, mas também os diáconos, de uma forma especial da doutrina da igreja, porque são oficiais da igreja. Mas todos os crentes são chamados a batalhar. A carta de Judas, ela não foi escrita para um pastor, foi escrita para a igreja, foi escrita para os irmãos, convocando, no início da carta, ele convoca os irmãos a batalhar pela doutrina, certo?
Então, que Deus nos livre dos falsos mestres que se levantam para perturbar a igreja. E que Deus nos levante nesses dias turbulentos, tortuosos, homens fiéis, intrépidos, como no tempo dos apóstolos, para que possam denunciar hoje aquilo que os inimigos, as setas que o diabo lança contra a igreja, usando os seus servos. Eu quero pedir ao presbítero André que faça uma oração pela igreja e agradecendo por essa aula.